Peço licença às que vieram antes de mim. Há tanto tempo se arrasta o apagamento da nossa história, e assim pensam que podem colocar um alvo em nossos corpos. Selvagens. Eu sou a fúria intensa do desejo de um futuro melhor. Sou o ponto de partida para uma sociedade preta potente. Já dizia Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. A periferia tem muita coisa para falar. E está na hora de muita gente sentar para ouvir. O que tem para ser ouvido hoje, nenhum livro de história conta. Olá, meu nome é Arminda Freire, eu tenho 74 anos, sou atriz, produtora cultural. Eu nasci no Maitá e hoje eu moro no Itanhangá. E eu tenho 2 filhos, tenho 3 netos. Meu nome é Gleice Souza, tenho 46 anos, sou preta, mulher, nascida no bairro de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Estou psicóloga, sou do Candomblé de Angola, sou Mundumbe, e eu acho que isso diz um pouco de mim, né? De quem eu sou, do que eu entendo como vida, ser do Candomblé, ser preta, mulher no Rio de Janeiro. Tenho um filho de 24 anos, o Ícaro, e pretendo que um dia ele tenha filhos e filhas e que eu seja a avó, de preferência de uma menina, porque eu quero enfeitar muito crochê, muita renda, muita fita, muito laço, para ela ficar bem parecida comigo. Eu sou Luísa, eu tenho 20 anos, mas eu não sou só a Luísa, eu sou a Lu, eu sou a Lulu, eu sou a Luzi, eu sou a filha, eu sou a neta, eu sou a irmã, eu sou a amiga, eu sou a mulher, a escritora, eu sou quem eu quero e dentre todas essas eu sou a que você precisar que eu seja. Eu sou avó, mas eu sou amiga. Então, por exemplo, o meu neto de 18 anos, nós conversamos. Às vezes, 1h da manhã, meia-noite, a gente conversa, né? Conversa sobre várias coisas. Quando ele estava fazendo o vestibular, então a gente conversava sobre as matérias, outras coisas. Quando eu era mais nova, eu não me imaginava nem mãe, assim, então eu não me imaginava avó. O desejo e a vontade de me imaginar avó veio com a maternidade. Eu acho que veio até depois da maternidade, né? Veio com uma ausência, na verdade, que meu filho é filho único, eu só tenho um filho. E aí, quando eu tive um filho e a maternidade foi se tornando algo gostoso de vivenciar, eu desejei ter uma filha. E aí as coisas acontecem, né? A vida da gente toma rumos e eu não tive essa filha. Aí eu fico me imaginando cuidando de uma menina, porque a minha comunidade, né, sacerdotal, espiritual, a minha família é muito matrilinear, né? A gente preza muito essa coisa de passar costumes, ensinamentos de mãe para filhas, né? Espiritualmente falando também. E eu senti um pouquinho ali de uma coisa precisando de alguém que eu pudesse deixar ensinamentos que eu deixo para o meu filho, mas que eu acho que não seria a mesma coisa. E aí o desejo de ser avó veio dessa questão. Eu não tenho uma filha, então se meu filho tiver uma filha, eu vou conseguir passar para ela as coisas que eu acho que eu devo para o universo, que eu tenho que passar para o universo. Então eu não me imaginava, quando eu era mais nova, a avó, mas hoje é quase uma missão a ser cumprida, talvez. Eu sempre sonhei em ser avó, não só avó, mãe, esposa. Eu lembro que no corredor do edifício que eu morava, uma vez eu vi uma vizinha
se adornando pro casamento. E eu lembro que eu puxei a minha mãe da sala, abri a porta, falei, mãe, meu sonho é esse. Ela lá com o marido, com os filhinhos dela. Sempre foi meu sonho. É muito bom, porque tem uma troca, né? Eu acho assim, eu gostaria, tem várias... São os saberes, né? As coisas que a gente vai adquirindo na vida, e aí eu gostaria de passar essas coisas para eles, mas não tenho ansiedade. A minha relação com as minhas avós tem uma dualidade bem interessante. Eu fui criada pela minha avó paterna. Minha mãe me teve aos 16 anos de idade, de uma relação clandestina com meu pai, digamos assim. E aí, por algum motivo, aos 3 anos, minha mãe não tinha muita condição de me criar, uma mulher preta, periférica, 16 anos. E aí eu fui morar com a minha avó paterna. E a minha avó paterna era uma pessoa muito dura, por também as vicissitudes da vida dela, então foi uma infância um pouco difícil, mas ao mesmo tempo bacana, né? Porque eu brincava, ela cuidava muito bem de mim, mas ela era muito rígida. E em contrapartida, minha avó materna, ela tinha a necessidade de manter uma ingenuidade da infância. Então eu lembro que ela escondia ovinho de Páscoa no quintal, e aí escrevia o nome dos netos, aí na Páscoa a gente ia catar os ovinhos pelo quintal, pendurado nas árvores, escondido no mato lá, que era um quintal enorme, com árvores e plantação, um monte de coisa. No Natal ela escondia os presentes embaixo da cama, e a gente acreditou em Papai Noel até, sei lá, 11 anos de idade, porque ela escondia, a gente acordava na manhã de Natal, ia catar os brinquedos. Então teve uma dureza, mas teve também uma leveza, que elas duas não combinaram, mas se balancearam bem, que eu diria que me deu uma visão de infância muito gratificante. A minha relação com a minha avó materna, que é essa aqui, que eu levo ela para todo canto, de algum jeito, era um grande faz de conta, sabe? No apartamento pequeno, na periferia da Zona Norte, meu faz de conta acontecia. A minha avó cantava, atuava, contava histórias, declamava poesia, tudo para me entreter, para me distrair da ausência da minha mãe, que eu era muito apegada. Ela se entregava com muito talento à missão de ser avó. E era ali que o meu mundo acontecia. Então, os saberes, né? Eu queria falar um pouquinho dos meus ancestrais, das minhas avós. Eu tenho uma bisavó que ela é africana, que ela veio do Congo e foi escravizada no Brasil. Morou era escrava de uma fazenda, né, do engenho de açúcar. E a minha avó nasceu nesse local. Minha avó nasceu em 31 de maio de 1888. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque ela nasceu depois que as leis, né, no decorrer das leis, mas continuou morando lá na fazenda. E ela teve 14 filhos. E quando ela saiu da fazenda, que o dono morreu, ela foi meio que expulsa. E aí ela saiu, meu pai ainda estava na barriga. E a minha outra avó, a minha outra bisavó, é indígena. Então eu sou afro-indígena e falo sempre que eu sou do povo Goitacá, né? Que é um povo indígena e do Congo. Tenho essa ancestralidade muito forte em mim. Então, mesmo esses saberes estão entranhados, né, na gente.
tem coisas que eu não conheci minha bisavó, mas coisas que eu aprendi com a minha avó que eu não lembro, mas que estão aqui, né? Volta e meia vem uma imagem ou outra, mas não dá para localizar. Nesse dia minha avó estava me ensinando isso. Às vezes tem algumas coisas, tipo crochê, ela me ensinou, aí eu me lembro, né? Comer pimenta, minha outra avó ensinou, entendeu? Eu me lembro, claro. Deu. A ancestralidade que eu quero passar para minha neta, eu acho que começa na dureza que eu tive na infância. Eu não quero que ela tenha essa dureza. Então, eu quero ser uma avó melhor do que as minhas avós. Eu quero que meu filho seja um pai melhor do que ele teve os pais e a mãe dele. Eu quero que a minha neta tenha experiências que eu não pude ter. E aí essa infância, não só por causa da criação, mas pelo mundo que a gente vive, teve também seus atravessamentos, né? Eu quero que ela se sinta amada, né? Eu quero que ela se sinta bonita desde criança. Eu não quero que ela escute na escola que o nariz dela é feio, que o cabelo dela é duro, que ela é poço de piche. E se ela ouvir isso na escola, que ela não acredite. Que ela consiga chegar em casa e receber em casa os ensinamentos que façam com que ela lide com isso de uma forma muito melhor com que eu e meu filho a gente lidou. E eu acho que a ancestralidade fala disso, porque se eu me preparo para ser uma avó melhor, eu também, de certa forma, estou recuperando a avó que eu tive, e ela vai estar vendo ali, e ela vai estar também observando, e ela vai estar, de alguma forma, recuperando os erros, e quando ela voltar, que hoje ela é uma ancestral, quando ela voltar para esse plano, ela também vai ser uma avó melhor para os futuros outros netos dela. Então a ancestralidade que eu quero passar é essa, que na minha religiosidade a gente acredita que se a gente teve questões, a gente pode curar nossos ancestrais na nossa descendência, que a gente está aqui para isso, para aprender, evoluir, se curar, e a gente cura a nossa ancestralidade através de uma descendência melhor. Se a gente não veio de uma família feliz, a gente precisa fazer uma família feliz a partir da gente. E isso é o legado que eu acho que eu gostaria de passar para ela. Eu gostaria que ela soubesse que ela é bonita desde o começo. Eu gostaria que ela soubesse que ela é inteligente desde o começo. Eu gostaria que ela soubesse que ela é potência desde o começo, independente do que ela queira fazer na vida. Que ela soubesse que ela pode tudo. E ela vai poder tudo porque eu quero garantir que ela possa tudo. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu quero. Eu quero que eles amem. E uma coisa que eu sempre digo, que o amor não é só sobre nós. Muitas vezes é sobre o outro. E ele vai doer às vezes. Ele vai arder às vezes. Mas se entrega que é bom. É só assim que a vida faz sentido. Se entrega pro amor, mesmo que te doa, te custe, porque isso vai te custar muita coisa, mas ama. Ama. Não custa pra amar. Não demora pra amar, não se demora pra amar. A dobra da esfera, palavra que dura e supera a agonia do agora, por fora do esquema. Palavra que queima a revanche, destrói as correntes e quebra o dilema, e não se amedrontará. O meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa. Conceição Evaristo. Comigo o mundo vai modificar. Não gosto do mundo como ele é. Maria Carolina de Jesus. Os livros escondem, as palavras ditas libertam. Conceição Evaristo.
Seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Maria Carolina de Jesus.